uma queda você sentiu, acabou de sair uma notícia de uma queda em agosto no PIB, na projeção do PIB. Comércio sentiu isso, Márcio? Na queda do PIB deste mês de agosto ele está vindo já da questão da indústria, mas que preocupa, porque geralmente se a indústria cai em agosto e A setembro. indústria seria, só para o nosso ouvinte entender, a indústria seria aquele que o mensageiro que vem antes da queda do comércio? O primeiro mensageiro que a gente acostuma a olhar é a indústria de papelão. Mas a indústria de papelão, comentamos esses dias atrás com você mesmo, de que Exatamente. ela estava em crescimento. Exatamente. A indústria de papelão, ela caiu no mês de agosto. Por que papelão? Porque são as embalagens. A primeira que a indústria de transformação faz um pedido é para a indústria de embalagens, né? E ela acaba tendo um estoque de 60 a 90 dias. Então, o que se pensa em produzir ali para outubro, para consumo de dezembro, os primeiros sinais são de agosto, setembro, relacionado à indústria de papelão. Não só papelão, mas também de outras Indústria de embalagem, embalagens, de alguns insumos. Então a gente percebe, né, que houve uma queda, mas é uma pequena queda, não é algo tão expressivo. Nós imaginamos que esse final de ano ele vai ter um aumento de mais de 15% em relação ao ano passado, voltando aos patamares de 2019. Talvez até alguns patamares melhores, que nem a taxa de serviço. O serviço já está 10 pontos melhor do que 2019. Nós estamos numa ascendência na área de serviços que traz aí um giro da economia muito rápido. Se os serviços estão bons, o comércio acaba usufruindo mais dessa questão e acaba tendo uma perspectiva de novembro e dezembro muito boa. Até porque não tem erro, né? Nós temos aí os Blacks, né? Os Black Fridays, a Copa do Mundo e o Natal, que vem todo numa mesma rabeira. Então o comércio imagina um crescimento de 15% em relação ao passado. Agora, de qualquer maneira, em agosto não é bom sinal, ou tem alguma coisa com eleição? Não é assim. Não, é uma leve queda, não é uma queda tão grande. Na verdade, o que mais preocupa todas as empresas é o aumento dos custos, né? O custo principalmente de transporte, porque a gasolina baixou, mas o que movimenta o país é o diesel. E o diesel está alto, né? Claro que os fretes aumentaram, mas se os fretes aumentaram, aumentou o custo, O custo da da mercadoria na mercadoria. prateleira. Né? Como a gente falava lá atrás, né? Dona Maria, seu João, o senhor não está preocupado com o pedágio, porque a senhora não viaja, mas o pedágio trazia custos de frete para os alimentos. Né? É a mesma coisa agora a questão do diesel. Então, o que mais está preocupando a todos nós é custos na média de 20% a mais em relação ao passado. Só os dissídios foram à base de 10% a 12%, né? Que é os dissídios, que é o aumento os salários que são corrigidos todos os anos de acordo com a inflação. Por isso que a deflação ela é algo que é muito importante, porque quando chegar o ciclo de 12 meses, lá por abril e maio, que começa os dissídios, principalmente do comércio, há uma expectativa de que seja de 5%, 6% o ciclo de 12 meses, né? Porque com as deflações vai diminuindo. Algo que não aconteceu no último ano, que foi de 10%. Né? Aí você aumenta os custos de salários, onde muitas empresas, metade dos seus custos é salário, é uma conta que não fecha no final. O Gustavo, na questão do agro como um todo, isso também impacta? O diesel, né, que estava falando, é fortíssimo no agronegócio, né? A gente era um insumo barato, se tornou já algo representativo já há algum tempo, e agora ele realmente vem com força, né? A gente tem muitos processos ligados também a isso, né? Defensivos, processos mecânicos que a gente tem que muitas vezes utilizam a cadeia do óleo diesel. Agora o agro, a preocupação nossa de momento é São Pedro, né? Chuva não para, o pessoal vai perdendo aí as melhores oportunidades de janela, e aí a gente vai ter uma perda de produção. O mundo está precificando, na realidade, já uma boa safra brasileira,
né? Então tem que aguardar isso acontecendo. A safra americana saiu mais ou menos. E essa é a ligação direta com o alimento, né? Porque o alimento a gente fala em salários, em dissídios, em aumentos salariais, e você tem que pensar, o importante para a gente analisar sempre é a relação de troca, né? O quanto você troca do salário, por exemplo, com alimento, enfim, com algumas coisas que você tenha como referência. Então, a preocupação muito grande de, às vezes, os dissídios como vem e como não vem, a relação de troca que é a essência. Agora, são bem distintos os setores, né? Tanto do comércio quanto do agro. Porque o agro não leva muito em consideração massa salarial, que é bem abaixo, não? A gente tem algumas atividades com menos mão de obra, né? Então, se você tem um processo agrícola de áreas mais extensivas, você pode até ter proporcionalmente menos mão de obra, mas você tem processos que é tudo manual. Os HF, né, hortifruti, aí a gente fala do cinturão verde, é tudo na mão, fruticultura, muita atividade manual, leiteria, estão passando por processos mais, vamos dizer, conseguindo diminuir um pouco as atividades manuais, mas também um processo muito manual. E na realidade é a hora que você tem, porque muitas vezes pessoas aliam a mecanização à perda de empregos, né? Então, às vezes as pessoas me dão, o negócio é a gente regredir para gerar mais empregos. Não, mas a hora que a gente tem menos mão de obra no local, a gente consegue avançar em outros, né? E aí vai a intensificação que a gente fala, inclusive, que é o problema, no meu ponto de vista, nosso em Ponta Grossa especificamente, né? A gente precisa ter a possibilidade de aumentar a diversificação dentro do campo, dentro das propriedades, e aí é aquela história de sempre, licenciamentos e tal, isso, aquilo, e aí você aumenta o leque, aumenta o uso, verticaliza a sua produção, né? A gente falava outro dia do oeste do Paraná, lá os caras não vendem soja, nem milho, o cara vende peixe, o cara vende frango, o cara vende porco, o cara vende leite, né? Aqui nós vendemos leite, então a gente começa a verticalizar, né? Que é o que a gente fala em todos os segmentos dentro do Brasil, né? A gente precisa parar de vender a matéria-prima, produto primário, e vender o produto acabado. E isso é uma construção, não é de hoje para amanhã, a gente não vira um mercado de hoje para amanhã. Então a construção tem que ser feita e o público tem que acompanhar. Agora, no comércio, Márcio, é sempre mais pesado a massa salarial. Ah, com certeza. Agora, a agricultura, para nós, para o comércio, ela ainda aqui na nossa região, ela é extremamente essencial. Eu posso te dar um dado em relação às pessoas que infelizmente estão hoje registradas, ceprocadas. Hoje no Paraná, de cada 10 pessoas, 4 estão ceprocadas e serazadas. Nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades como Ponta Grossa, Curitiba principalmente, Londrina, Maringá, e aí tem outras cidades grandes como Joinville, a taxa chega a 6 de cada 10. E aonde que compensa? No interior, que é 2 para 10. As cidades do interior, que a agricultura é uma base de sustento muito forte, 20% das pessoas estão endividadas. Então ainda a massa salarial das pequenas cidades provém muito do setor primário, vamos dizer assim, né? Que é o setor da agricultura. É incrível, quando a agricultura vai bem, o comércio vai bem na nossa região. Tanto é que eu sempre digo agora, nesse momento, que é momento de planejamento de empresas para o ano que vem, muitas ainda estão aí numa incerteza muito grande. Eu vejo muitas empresas, eu participo de muitos grupos de WhatsApp, onde empresários do Brasil inteiro estão muito preocupados em relação ao processo eleitoral e vão ficar meio congelados o primeiro semestre, independente de quem seja o vencedor, porque há uma incerteza na economia, né, nas heranças que teremos o ano que vem. E o maior problema hoje, e é o que tem chamado muita atenção, é o fato de que mais de 80% das famílias estão endividadas, né? Isso é algo que talvez seja um índice histórico. A gente sempre teve na média de 60% a 65% no auge da crise de 2015 a 2016. Nós tivemos 67% das famílias endividadas, estamos com 82%. Então Reflexo isso tem da pandemia? Reflexo da pandemia e principalmente da perca do poder de consumo, né? A inflação... Mas a perca do poder de consumo não fica atrelado ao fecha tudo? Sim,
a pandemia, como é que é? Não sai de casa, a economia vemos depois. Isso foi terrível. Pra você ter uma ideia, nós recebemos a visita essa semana do pessoal de uma grande indústria de fogões, que aqui é pouco conhecida, mas ela é a líder no Brasil todo, né, que vem lá do Nordeste, que é a Esmaltec, que é um grande grupo. Eles têm inclusive a Nacional Gás. Para você ter uma ideia, eles perderam 7% do share na pandemia para o pessoal aqui do Sul, principalmente até o pessoal da Braslar, que é daqui de Ponta Grossa, que ganhou o mercado, por conta de que lá mandaram fechar as indústrias na pandemia. Elas ficaram 3 meses fechadas, as indústrias. Aqui nós não tivemos indústrias fechadas. Lá o governador de Alagoas, do Nordeste, mandaram fechar todas as indústrias. Os caras perderam o share. Imagina você ficar 3 meses parado, né? Não conseguiram recuperar até hoje. Mas a probabilidade, depois que você perde share, de voltar a recuperar esse share é muito difícil. Muito complicado porque não existe vácuo, né? Alguém ocupa. Tanto é que ela saiu de primeiro para terceiro em 4 meses. E aí aquelas empresas menores, você pega a Braslar, o pessoal aqui tem, quem vem de Curitiba, chega ali perto do viaduto, olha pro lado do distrito industrial, tá ali, Braslar. Os caras produzem mais de 500 mil fogões por ano, né? São grandes parceiros nossos. Eles saíram de 2% para 9% de share no Brasil. É uma loucura, né? Nossa, o crescimento por 400%. Conta da competência, né, deles, mas também pelo fechamento oportunidade de indústrias que no Nordeste fechou. É uma verdade. Os governadores ligados ao PT mandaram fechar as indústrias. E aí que se você falasse, não, né, fechou. Então é uma situação complicada, né, para essas grandes empresas. Então vamos ficar em casa e a economia a gente vê depois. Se o Brasil todo fosse a ferro e fogo, o que a imprensa principalmente falava, não, tem que fechar tudo, né, porque teve uma pressão muito grande, nós estaríamos numa situação bem complicada. Você entende que esse problema que a China está passando agora, nesse momento, de tendo algumas bolhas, principalmente imobiliária e outras no setor bancário também que está passando, foi por causa de um lockdown mais firme lá na China do que em outros países? Olha, a China é como dizem, é uma ditadura opaca, né? A imprensa não uma ditadura opaca. Conforme a conveniência. Conforme a conveniência. No momento, eles informam, né? Por exemplo, cresceu a economia X%. Vamos lá e divulga. As coisas boas você divulga, as coisas ruins você não divulga. Vocês acreditam que a China teve o número de mortes de Covid que eles dizem que tiveram, né? Publicam? Tem 1,3 bilhão de habitantes e eles falam que não morreu mais do que 70 mil pessoas. Vocês acreditam num negócio desse? Né? Lockdowns lá gigantes e tal, e veio de lá. Então eu tenho certeza que lá foram milhões de pessoas, né? Só que eles escondem o jogo. Por quê? Porque lá não interessa. E aí eles divulgam só as coisas boas e tal, aquela história toda. Tanto é que depois de Mao Tse Tung, o novo lá, que agora, nessa semana, Xi Jinping está sendo reeleito, né? Se dá para dizer isso, né? Reeleito. Né? E os caras falaram o seguinte, moçada, aqui é o seguinte, Hong Kong está na nossa mão e Taiwan que não me vem aqui dar uma D. Né? Por que Taiwan tem uma disputa tão grande da China? Imagina, 87% dos chips no mundo são feitos em Taiwan. Tudo que você precisa aí de uma televisão, de um notebook, de um celular, de um carro, hoje precisa de um chip. E é só em Taiwan. Nem os Estados Unidos, agora os Estados Unidos está tentando fazer um investimento para tentar não ficar na dependência. Por que a Nancy Pelosi foi lá e deu uma provocada na China? Porque o consumo americano está caindo por falta de chip. Aqui, por exemplo, no Brasil, eu soube, né, que tem a crise, né? Tá chegando aí a nova Land Rover. 1,3 milhão a nova Land Rover. Tem 800 pedidos para o Brasil. Vai vir 20 esse ano. 20 Land Rovers. Porque as outras não estão podendo vir porque não tem os chips. Tá lá parado na garagem lá na indústria da Land Rover. Então, tudo isso depende muito, por exemplo, de Taiwan. Então, a China está numa briga para tentar
continuar tendo uma certa né, influência em cima de Taiwan. A briga comercial ela é maior do que qualquer outra situação. Qualquer questão política, tudo envolve as questões comerciais. O 5G, por exemplo, né, que aqui no Brasil foi aceito o 5G da China. Isso é uma briga de foice em relação aos americanos, né, que até dizem, né, que o 5G da China tem um vírusinho ali dentro, porque a maior preocupação hoje não são os vírus, né, da doença biológica, mas são os vírus que vão dentro dos aparelhos, dos sistemas, e é um negócio absurdo, né? O que a gente vê, tem muita fake news, mas é uma coisa meio estranha. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês da China, meu celular está desligado. Desligado não, está aqui em stand-by. Sim. Daqui a pouco ele começa a me mandar coisa da China. Assim, ele sabe onde é que você está. É um negócio... E o que chama a atenção é que você fala e hoje ele te escuta, né? Porque saber ele te localiza, né? Num GPS. Onde é que você tá? Estou em tal lugar, ele joga para você a informação do local. Agora, se você começar a falar muito aí fala aí, fogão, daqui a pouco, pum, aparece um fogão para você. Você não escreveu, você não digitou, você não procurou e aparece fogão, né? Eu falei daquela história do aspirador, né? E compraram, o pessoal da Amazon comprou uma empresa aspirador. Foi bom lembrar, né? Ai. Pois é. Puxa, lembrei. Era o que era que se o operário ganhasse? Perdesse? Era uma disputa com o operário, né? O operário ganhou, perdeu. Né? Foi contra quem? Brusque? Você perdeu. Não foi contra o Brusque. A gente tem que torcer pro operário ganhar, Márcio. Não tá bom, aí tudo bem. Querendo ganhar brinde porque o operário perdeu. Não mandei apostar agora. Agora que foi. Eu fui lá, viu? Você não é obrigado a atiar a carreira. Pode falar com teu pai, Dom Geroslau. Você não é obrigado a atiar a carreira, mas depois que então vamos fazer o seguinte, cavalo perder, azar, então vamos fazer uma nova aposta. Se o operário continuar na Série B, os dois aspiradores. Não venha mudar. Isso é coisa de político. Político é que tem mania de ir arrumando conforme a conveniência. Vamos para a permuta. Depois falar em política, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Nossos representantes que foram eleitos no último dia 2, estão meio quietos com relação à eleição que continua? Ela perdeu o interesse por ser só uma eleição nacional e não uma estadual mais pertinho de casa? Olha, Márcio, Gustavo, é muito importante essa tua pergunta, porque, na verdade, nesse momento crucial, faltando menos de 2 semanas, né? Todo mundo agora vai estar, assim, com certeza, focados nas eleições. E a gente tem uma eleição nacional, mas as influências, as referências são locais. Tá? Então, a gente, né, a população elegeu, por exemplo, aqui na nossa região, 3 federais, um ainda sob júdice, e 3 estaduais, ainda um sob júdice. Tá? Independente dessa questão, seria muito importante que eles pudessem tomar uma posição, ter posicionamento. Você, por exemplo, temos o Aliel. O Aliel tomou um posicionamento, que é a favor do Lula. Ponto. Mesmo que não esteja nas mesmas ideologias, coragem, interessante, ele se posicionou, né? Independente disso, se posicionou. E os demais? O que é posição? Dizer, não, eu vou apoiar tal pessoa. Não, a gente quer ver a influência dele ali nas redes sociais. E você entra nas redes sociais dos nossos representantes políticos, e eu posso falar tranquilamente isso, porque já fui um representante, não tem nada, né? Então, independente para quem vá, se é Bolsonaro ou Lula, a população quer ter como referência o que o Joselito e a Mabel estão apoiando, Lula ou Bolsonaro? Nós não sabemos. O que o Sandro e o Marcelo estão com o Ratinho está reunindo os prefeitos, eles estarão juntos. Mas não dá para comparar, por exemplo, o que o Zema fez de apoio ao Bolsonaro, por exemplo, com o que o Ratinho... Exatamente, nós precisamos vendo o governador também. Os nossos representantes possam realmente colocar nas redes sociais, falarem nas rádios, o seu posicionamento. Nós temos aí, quantas? 200 mil pessoas aqui que votaram em um dos representantes daqui da região, né? Menos, né? Talvez, porque muita gente votou para fora, mas vamos colocar uns 150 mil votos para pessoas daqui da região.
São 150 mil pessoas que estão aguardando qual que é a posição do meu líder. Sim. Né? Afinal de contas, é o líder. E até porque esse líder precisa, conforme com quem que ele vai jogar, ele vai ter uma atuação melhor ou pior, né? Exatamente. A hora que você tem alguém que se elegeu dentro de uma linha, dentro de um segmento, e ela depende dos outros, depende do governador, depende do presidente, conforme quem se elege, a situação vai de um jeito ou vai de outro, né? Mas Então, afinal de contas, aqui o único desses eleitos, o único que se posicionou foi o Aliel. pelo que a gente viu nas redes sociais e nas entrevistas, o Aliel em relação ao Lula, a gente não viu os outros, né? Principalmente os que, por exemplo, o Joselito que ele tem uma ligação muito forte com as pessoas, né, com o povão, com as pessoas mais humildes, os bairros. Qual é a posição dele? Ah, mas veja, a maioria do pessoal votou então lá no Lula. Então tá bom, então diga que é Lula. Não, mas não é a maioria do né? pessoal. A maioria do pessoal votou Bolsonaro. Independente de quem, né? Ponta Grossa, nós temos aqui, por exemplo, um trabalho que é o Movimento Campos Gerais Verde e Amarelo, que até ontem se reuniu novamente, o pessoal de Castro, Carambeí, inclusive você está abrindo um espaço para o pessoal que eu soube ali, através do Douglas, ali na Rádio T também, aqui, para poder vir aqui falar um pouco sobre esse movimento Campos Gerais que estão apoiando, no caso, o Bolsonaro. Claro que existe espaço para todos, né? Sim, tem que... Mas existe uma organização aqui que está principalmente trabalhando em cima das abstenções. Nós tivemos mais de 30 mil pessoas, né, que teve uma 30 abstenção. milhões. Aqui em Ponta Grossa, 30 mil. 30 mil aqui em Ponta Grossa. Então, por exemplo, nós sabemos de empresas, Ponta Grossa é a capital do caminhoneiro. Nós sabemos de muitas transportadoras que estão fazendo já um cronograma para que os caminhoneiros, os seus funcionários, estejam no domingo em casa para poder votar, né? E combater essa abstenção. E também, claro, aqueles que ainda estão indecisos, nós estamos fazendo as comparações de governos, né? E aí, claro que o lado de lá também tem total condição de vir nas rádios e nos bairros e também falar. Então, há um movimento aqui, até uma competição, né? Nós fizemos ali de forma saudável com algumas cidades. Carambeí foi a cidade que mais fez votos para o Bolsonaro em 2018 na nossa região, fez 76%. Ponta Grossa fez 73%. Temos a competição com Maringá, lá com o Ricardo Barros, Maringá fez 75%. E nós queremos voltar a fazer 75%. E principalmente buscar em cidades onde o Lula ganhou. Por exemplo, uma cidade extremamente agrícola onde o Lula ganhou, Tibagi. Sim, é tradicional já, inclusive. Exatamente. Ortigueira, Vale do Ribeira. Né? Então existe um trabalho para que o Paraná, junto com o Sul, consiga fazer acima de 70%. Aí eu estou falando o trabalho que nós estamos fazendo para Bolsonaro. Para anular o 3-1 que vai acontecer no Nordeste. O Nordeste tem 42 mil eleitores. O Nordeste todo, os 9 estados, tem a quantidade de votos de São Paulo, que é 42 milhões de votos. O Paraná, com Mato Grosso do Sul, né, faz 26, 27 milhões de votos. Então nós precisamos fazer com que praticamente o Centro-Oeste e o Sul façam essa proporção, né, de 60 para 40, para combater o Nordeste, que a gente imagina que vai fazer 65-35, e a diferença daí ser tirada no Sudoeste, né? O Sudeste, né? O Sudeste juntos tem 67 milhões de votos. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. E ali vai ser a grande diferença. Então nós estamos nessa expectativa de que o Sul faça uma votação expressiva para o Bolsonaro, como o Nordeste vai fazer para o Lula. O deputado Sandro Alex se manifestou em Brasília, né? Foi uma reunião com o Bolsonaro logo após a eleição. Só que o que a gente vê nos casos, né? Aí você fala, por exemplo, o que você vê no Aliel? O Aliel está no campo, né? Está na rua. Exatamente, ele essa é a pedindo diferença. voto, ele está Essa é a trabalhando, né? É diferente de você fazer uma manifestação e falar assim, ó, eu apoio. Tá, você apoia, tudo bem. O outro apoia e vai atrás, então você vê que tem um empenho maior em realizar, né, o que a campanha. E a campanha é um negócio no dia a dia, né? Esse final de carreira aí, porque essa última semana é muito importante, né?
É muito importante as comparações, mais ou menos aquilo que aconteceu no debate, né? Vocês podem ver que o debate, até existem os comentários e tal, existem as estratégias políticas que chamam de queixo de vidro e punhos de aço, né? Os dois candidatos têm um punho de aço em cima do queixo de vidro de cada um. O queixo de vidro do Bolsonaro é a pandemia e mulheres. O queixo de vidro do Lula é a corrupção e a pauta de costumes, né? Então, o que o eleitor vê como mais importante para ele, né? Aquilo que mais influencia o voto dele? O fato da má condução da pandemia, que é o que se fala muito do Bolsonaro, né? Da má gestão mesmo, comprando 500 milhões de vacinas, teve os comentários do Bolsonaro, ele está pedalando muito por conta dessa questão. Então, o que mais influencia as pessoas? Foi a má condução da pandemia ou os desvios do dinheiro público, né? Então aí fica as guerras de narrativa, né? Porque as guerras de narrativa é um problema. Hoje não é a verdade, sim você pinça a parte, né? Então pega uma partezinha do que alguém falou e coloca... Pega uma amostra que te favorece no momento e não no todo, você pinça um dado da conversa toda e coloca aquilo como verdade. Aí... Contanto que fica, acho que chama a atenção dos eleitores é o fato que as pessoas ficam chamando de mentiroso para lá e mentiroso para cá, um fala uma coisa, outro fala completamente o contrário, né, em cima de dados que são manipulados, né? Manipulados, então, e hoje tem dos dois lados, por exemplo, tem um lado lá do PT, que agora tem o Janones, que é totalmente sem escrúpulo, né? Ele pega, pinça pequenos dados e coloca na rede social, não quer nem saber, né? Então tem essa movimentação em cima de segmentos. Então, por exemplo, na parte de juventude, você tem um lado o PT, o Janones, do outro lado o Nicolas, que é o menino que fez 1,5 milhão de votos em Minas Gerais. Já das mulheres tem a Janja de um lado e a Michelle Bolsonaro do outro, Sim. né? Que é para suavizar com o público feminino. O Lula tem os artistas ligados a MPB e tal, o pessoal lá do Axé. Já o Bolsonaro com sertanejos. Ontem, por exemplo, ele veio com uma grande vitória. Tava lá o Chitãozinho, tava o Ratinho, o pai, né? Sim. Isso é muito forte. Gustavo Lima. Mas o Gustavo Lima tem 44 milhões de seguidores no Instagram. Isso puxa, né? E isso tem acontecido muito em alguns números. Você vê ontem o IPEC mostrou uma tendência interessante, que é o seguinte: o número de bom e ótimo do Bolsonaro já se igualou ao número de péssimo. Pense, 36-35. E a rejeição do Bolsonaro, que chegou a 63, está em 46, do Lula 41. Então a grande briga vai ganhar quem tiver menos rejeição. Porque diz que 90% apenas, 10% das pessoas estão indecisas e muitas vão decidir na hora. E aí que é a questão de saber o que para as pessoas é mais importante. A questão da corrupção ou a questão da pandemia? Qual a tendência para os próximos anos? Uma nova pandemia que deverá ser conduzida ou um novo ciclo de corrupção que pode novamente voltar? Né? Mas aí, peraí, só tem algumas coisas aqui que eu queria colocar. Não vejo, pelo menos por enquanto, que possa ter nos próximos 4 anos mais uma pandemia. Essa é a questão. Agora, corrupção... que é o seguinte, que na realidade nós vamos ver o que o Ratinho Júnior é capaz num mandato cruzeiro, digamos assim. O que é o mandato cruzeiro? É aquele mandato que o mundo caminha normalmente. Nem tão acelerado, nem tão parado, mas caminha de forma normal. Aquele ano da agricultura em que não tem nem tempestade, nem seca. É normal. A gente vai saber o que o Ratinho é capaz nos próximos 4 anos. Porque querer comparar governo seja lá quem for. Aqui, no caso, não é. Nós temos que comparar governo do Bolsonaro em 4 anos com 2 anos de pandemia. Exatamente. Então, não dá para comparar governo do Lula com 4 anos com o governo do Bolsonaro com 4 anos
sendo que o do Bolsonaro tem pandemia. Não, Gostem ou não, é assim. E o Lula, o Gustavo sabe, o Lula em 2002, ele pegou uma alta de commodities nos Sim. primeiros anos espetacular para o país. É a tal história. O Rio tá correndo a 10 km por hora, se você não fizer nada, você tá a 10 por hora, né? Se o Espetacular. Rio tiver ao contrário, tá voltando Aí 10, você você tem que andar a 20 para chegar lá no mesmo lugar. O Zema faz uma comparação interessante assim, olha, tudo bem, vamos olhar o governo do Lula. Por exemplo, o momento que mais nós crescemos, vou dizer lá, nós, foi de 2012 a 2012. O momento que mais nós expandimos, porque a classe D veio para a classe C no tempo do Lula. Houve uma expansão da economia, do comércio. Ok, mas a qual custo? Há dois custos. Um custo fiscal, que acabou se revelando no governo Dilma, quer dizer, o atleta que estava em forma ficou doente porque tomou muito anabolizante. Forçou demais. E aí as pessoas lembram da época do Lula, mas não é a época da consequência da gestão dele, que foi a Dilma nos primeiros anos, e foi complicado, né? Nós tivemos aí, para você ter uma ideia, hoje nós temos uma dívida fiscal de 52 bilhões, na época, com pandemia e tudo. Na época da Dilma foi de 180. Ou então os prejuízos estatais. Como é que vai pagar os benefícios sociais? Pô, foi 180 bilhões de prejuízo as somas estatais na Dilma e agora 180 bilhões de lucro. É uma diferença de 360 bi. Tá? Então tem essa questão e também a consequência da corrupção. Veio a Lava Jato e apareceu. Então o pessoal fala, mas o Lula fez isso, fez aquilo. Ok, mas dá para fazer sem roubar? Dá. Não pode fazer. Você consegue fazer as coisas roubar, né? sem roubar. Tem que fazer. Né? Parece uma coisa, né, comum, que é isso, gente. Então há uma comparação. Por isso que tem uma pesquisa da Quest bem interessante que diz assim, em vez de perguntar quem isso vai votar, ele pergunta assim: quem você acha que teria, quem você daria uma oportunidade e uma segunda chance? Dá 62% para o Bolsonaro. O Lula ou o Bolsonaro? Mas aonde? No Brasil ou aqui? Não, no Brasil. Sul. As pessoas acham que o Bolsonaro poderia ter uma segunda chance mais do que o Lula, porque o Bolsonaro teve pandemia, teve guerra. E mesmo assim, uma boa parte das pessoas ainda votam no Lula. Vai entender uma coisa dessa? A pergunta é essa. Vai entender. Por quê? Né? Tem gente em São Paulo andando com adesivo do Lula e do Tarcísio. As pessoas não entendem que é importante ter equidade entre os... Né? Por exemplo, nós elegemos o maior número é uma oportunidade, né? Agora veio aquele lado que, né, eu não quero induzir ninguém, mas, gente, o Congresso e o Senado fez uma votação expressiva para uma ala conservadora, que se o Bolsonaro ganha, existe uma grande oportunidade para o Brasil para finalmente aprovar as pautas tão importantes, que é a pauta fiscal, administrativa e até política. Se o Lula ganha, nós vamos ir 4 anos de guerra, porque não pensa que essa nova direita não vai fazer como a esquerda fez, né, nos últimos anos com o Bolsonaro. É cacete, não deixando pauta passar, né, essa moçadinha aí mais de internet e de direita, que está hoje como ganharam como candidatos, vai ter uma discussão, nós vamos ficar 4 anos parados, só vendo discussão. Vai ser o pior ciclo legislativo da história do país, porque nada vai andar. Vai ser tudo por decreto. Lá aquela trava, né? Só o fato de pedir para vistas, peraí, vou pôr uma emenda, você enrola um projeto quanto tempo? Nossa, né? Vai acontecer uma trava no país, infelizmente. Né? O Beto Kazak está falando aqui, ó. Sandro Alex hoje estará em reunião aqui em Ponta Grossa com a direita, que estão fazendo ações efetivas, que já se reuniram ontem. Ontem teve também umas reuniões, não pudemos participar. O Vinícius Schmidt, as pessoas devem parar de discutir a pessoa e sim discutir as ideias e ideologias. A opinião aí do Vinícius. Né? Então, domingo tem evento da direita CPG, domingo dia 23, 18h30, a Cristina Grame, o Daniel Silveira, a Karina Belomé vão estar palestrando na sede da ACPG. Miguelito Mares dando bom dia pra gente. Agora, de qualquer maneira, pessoal do Lula fazer campanha para quem já é Lula chovendo molhado. Chovendo molhado. Pessoal do Bolsonaro fazer campanha pro Bolsonaro. Os convertidos. Eu estava falando agora com o Gustavo. Chovendo molhado. Por exemplo, vamos fazer uma carreata. Beleza. Pega uma carreata cheia de caminhonete e vão fazer lá no Quero. Você vai tirar muito voto. Porque existe nessas eleições uma situação de eles contra nós que
principalmente a esquerda tem colocado, infelizmente, né? Tem aquela caminhonete do Gustavo passando ali. Quem quer Bolsonaro? Eu não vou de Bolsonaro. O patrão tá de Bolsonaro, o rico tá de Bolsonaro, eu vou de Lula. Mas e quem paga a conta, né? Quem não, que deu dinheiro pro Lula, pro Bolsonaro gastar? De onde vem o recurso? Peraí. Eu quero saber o seguinte. Muito bem. Os dois falam, e vocês dois são patrão, né? No bom sentido, né? Porque quando eu falo patrão, parece que o explorador da massa. Né? Não, eu quero saber o seguinte. Tá. Se não tem patrão, não tem empregado. É onde eu queria chegar. Se o mundo fosse só de patrões, imagina um mundo só de patrões. Não vinha. E não existe mais isso, né? Patrão parece que é o quê? Um cara de cartola com uma cartola, um fraque. 52 milhões de brasileiros são patrões de si mesmos, são MEIs. Sim. Né? Então essa história de patrão, eu tenho dados aqui, né? 68% das empresas do Brasil tem no máximo 3 funcionários. Né? Agora tem coisas estranhas, por exemplo, sabia que o Ministério Público me acionou em Prudentópolis? Tá enchendo meu saco lá em Prudentópolis? O que você fez? Sabe o que eu fiz? Porque o Bolsonaro passou na frente da loja e os meus funcionários foram na frente para ver. Aí o Ministério quer saber se eles foram obrigados a ir para frente da loja para ver o Bolsonaro passar. Né? Então o negócio que eles tentam... Isso não é ditadura do judiciário? Exatamente. É judiciário... Né? Primeiro, o Ministério do Trabalho não serve para nada. Não serve para nada, me perdoe. Deficitário, inclusive. Deficitário. Né? Tudo que você tem de ações trabalhistas, se você somar tudo que rodou e o quanto custa para nós, para os brasileiros, aquela máquina, é mais caro a máquina do que o resultado que ela faz em termos de ações e tal, aquela coisa Tem que ser mais eficiente, tem que defender os funcionários, claro, né? Existe toda uma questão importante. Agora, o patrão que quer, né? A gente fala essa palavra patrão, vamos falar empreendedor, que quer fazer com que a sua empresa cresça, ele não consegue fazer isso se os seus colaboradores não estiverem bem. Não estão junto com eles, se não estiverem junto não vai, né? Mas é mais ou menos assim, o que adianta o cara que vai lá, lembra aqueles barcos vikings, que era cheio de gente remando, um monte de gente remando. Aí tem um lá que é o que dava a batida, o timoneiro que mandava todo mundo remar. E que ia lá no leme pro barco ir. Pega para esse cara sozinho, manda ele empurrar o barco. Não vai, né? E é o contrário também, né? E é o contrário, se os outros também não tiver, vão fazer muito esforço, vão gastar uma energia absurda e o barco não vai ter rendimento. Então, o mundo... Sabe o que acontece, Gustavo? Eu, às vezes, me lembro de uma palavrinha que eu já comentei com vocês aqui, o tal do equilíbrio. Direto, né? A gente fala direto aí. Você consegue ver um mundo sem equilíbrio, Marcos? Não, de maneira alguma. É justamente esse equilíbrio que faz com que nós possamos ter a estabilidade. Agora, é claro, né? Você precisa ficar atento aos... Existem maus patrões, como existem maus colaboradores, como existem maus políticos, maus professores. Não teve um aí que fez um sinal esses dias aqui em Ponta Grossa? Então existe tudo. Mas peraí, agora, calma, nós vivemos numa democracia, sim ou não? Mas tem algumas questões, Márcio, que são simbólicas. Teoricamente, sim. Não diz lá que... liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Diz. Mas tem algumas coisas que a liberdade de expressão ela não pode extrapolar. Existe, por exemplo... Daí não é liberdade de expressão. Mas quando alguém faz um sinal, isso aqui, né? Que eu não vou fazer aqui ao vivo, que eu vou dizer que eu estou fazendo aqui um sinal, né? Isso aqui é aquele sinal do Hitler, do nazismo. E todos nós sabemos a história do que aconteceu. Sabe o que é? Então, é uma hipocrisia não poder fazer um sinal. É que você tem aquela questão do correto, as pessoas querem ter um padrão de correto. Você não pode sair, se tem a tua liberdade de expressão, até um ponto. Um pouquinho até a mais, quando as pessoas não querem que você tenha. Quando não me agrada, né? Então... Não me agradou, não pode isso. Mas daí existe na internet o tal do cancelamento. Teve esses dias lá no Flow, lá tinha o Monark, né? O Monark lá, que era um baita... Agora ele tá com um podcast só dele.
Mas ele, em um momento lá, tava o Quinta Kataguiri lá, e o cara falou, olha, nós temos que voltar a ter aqui no Brasil o partido nazista. Sim. Falou isso. Posição. Deu uma opinião. Uhum. O que aconteceu? Foi cancelado na internet. Foi cancelado. Então as pessoas, a própria opinião pública... Mas isso tem não é coisas uma que elas não ditadura? aceitam. Não, é que tem coisas assim, Engraçado, Márcio, vocês que... falam do Xi Jinping lá da China. É que tem coisas que podem extrapolar um pouco do bom senso. Mas é da opinião de cada um. Eu acho que tem coisas que, por exemplo, se a pessoa faz, fica uma situação ruim. Talvez Pra faz quem, por ignorância. cara pálida? Fica pra ela mesmo. Sim, daí ela é cancelada. Tudo, talvez aí nesse caso, tudo bem, a opinião pública A opinião pública que vai dar que o retorno, dá né? o retorno. Olha, Não eu vou precisa falar uma coisa pra não vocês. precisa o STF dizer cancela o cara lá. Isso. É a opinião pública. Se você não, vamos lá, vamos pegar a tua loja lá de Prudentópolis. Loja de Prudentópolis. Ou a fazenda do Gustavo aqui do Alagado aqui. Não cuide dela para ver o que acontece. Só que você não pode chegar lá e com qualquer... Então, se você chegar e dizer que o teu povo tem liberdade de expressão, ele tem que ter liberdade de expressão. Ponto. Não, Não mas reclame, né? mas Não vamos... reclame. Não. Ou você seja lá, isso. eu sou um Não. ditador aqui. Aqui tchau. quem manda sou Não, eu e mas acho tchau, que nós aqui todo mundo estamos vai fazer no- do jeito que eu quero. Nós- Acabou. Nós estamos equalizados nisso. Faz o que quiser. A opinião pública, você está ali exposto à opinião pública. Ponto. Não precisa vir um órgão, o S, não sei o que, TF, vir dizer não, você Não pode não isso. pode, vou te tirar das redes sociais. Que nem, por exemplo, o Luciano. Pô, pouca pessoa sabe, eu participava Luciano do Hang, grupo, né? do grupo dos empresários, empresário e política. Eu tava lá. 190 e poucas pessoas naquele grupo. E eu observei o que aconteceu. Tem um cara lá que colocou mesmo, que é o dono de uma empresa aqui de Santa Catarina, de Florianópolis. Se o Lula ganhar, tem que vir o golpe. O cara colocou isso num grupo de WhatsApp interno. Aí teve 4 joinhas. Passou uma meia hora, o Luciano colocou assim: vai dar Bolsonaro 4 anos e depois mais 8 de Tarcísio, palavras dele, e os vagabundos não voltam mais. Colocou assim. O que ele falou de vagabundos? A esquerda, no caso, ele colocou isso. A posição dele. Posição né? dele, Uhum. né? Ok. O cara foi defenestrado das redes sociais pelo Alexandre Moraes, não pela opinião pública. A opinião pública, se quiser expor isso, daí a opinião pública decide. Putz, o cara falou ruim, né? Vou sair das redes sociais do Luciano, vou cancelar ele. Agora, pô, o cara chegou lá e cancelou. Até hoje, o Luciano tá fora das redes sociais, que é uma das ferramentas de marketing da empresa dele. Tá prejudicando ele economicamente falando. O cara não pode dar opinião. O que ele falou demais? O que ele falou demais? Na realidade, eles tinham saído já do contexto. Passou meia hora. Passou, não você tinha pega, mais às vezes, falando grupo, sobre Você ele. coloca uma informação. Eles têm muita mensagem. Você coloca uma informação que você acha importante para aquele grupo, você às vezes nem leu o que estava escrito antes. Olha aqui, Depois sabe você o que vocês estão discutindo? Vocês estão fazendo uma mistura Hum. de uma coisa muito interessante. Vocês estão falando todo mundo aqui diz que o brasileiro tem liberdade de expressão analógica, mas não tem liberdade de expressão digital. É verdade isso. Eu nunca tinha escutado isso aí. Já tinha escutado isso. Mas é isso, não. Analógica e digital. Todo mundo tem liberdade de expressão analógica, mas não tem liberdade de expressão digital. Por quê? No digital não pode. O próprio YouTube, se você falar algumas coisas, ele tem robôs que ficam vendo lá o que você está falando e ele te derruba se você fizer gesto. Então, qual é a liberdade de expressão que você tem? Nenhuma. Mas pode ter, daí a opinião pública fica a cara da opinião pública. Tem coisas, por exemplo, vou dizer do bom senso exagerado. Teve um empresário aqui da região que estava indignado com o fato de levar uma multa do pessoal do trabalho de R$150 mil, porque ele não conseguiu preencher as cotas de pessoas com deficiência. Uhum.
Aí ele fez um comentário no WhatsApp interno, só que vazou. Colocou assim: pessoal, porra, levei uma multa de 150 conto. Nem que seja arrastado pelo cabelo, preciso de mais PCDs aqui na empresa. E se não tiver, dei um tiro no joelho ou fure o zóio deles. Daí vira um PCD e preenche a cota. Colocou isso nas redes sociais dele. Na rede social não, colocou indignado um áudio no WhatsApp interno. O que aconteceu? Vazou. Putz, opinião pública, né? Teve no meio da pandemia empresários também aqui da região que falaram: o que é a pandemia? Vai morrer aí 7 mil pessoas e mais nada. Pô, a empresa dele teve muitos problemas de pessoas que deixaram de consumir. Hoje talvez já até esqueceram por conta disso. Então, assim, acho que você pode ter liberdade de expressão. Só que você tem que ser julgado pela opinião pública e não por cara lá que chega aí e caneteia. Não, eu não concordo. Porque quem que diz que é fake news ou não é fake news, aquela informação... Qual é a base que um cara lá de cima tem para dizer se aquilo está certo ou errado? Mas você precisa estar escrutinado pela opinião pública. E acabou. Você tem liberdade de falar o que quiser. Também aceita as consequências que vierem. Pronto. Sim, mas a consequência está falando. Consequências Mas é aquilo que eu digo. Você tem liberdade de falar, entre aspas, de falar o que quer. E escutar o que não quer também. Mas aí é que tá. Aí sim é liberdade, né? Aí é liberdade. É. Agora, quando você quer fazer que qualquer outra, na minha opinião, é ditadura. Nós temos aqui no Brasil, a gente tem uma ditadura da minoria. Gostem ou não gostem, é verdade. Tem ditadura da minoria, sim. Não, e o politicamente correto? Vocês acreditam que esses dias... O politicamente correto é muito chato. Márcio, eu era criança, o Gustavo também, você não sei se pegou esse tempo, mas podia, saía na rua, brincava, xingava. Sim. Não, vocês vão dar risada que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu coloco assim, que eu vou para as lojas e coloco no Instagram, gente, tô indo e tal. Aí peguei e falei assim: pessoal, tô indo para Rio Negrinho. Coloquei no Instagram. Você acredita que eu recebi uma mensagem no meu, como é que fala, no meu interno lá? Inbox. No direct, no inbox. Pô, Márcio, não esperava-se de você, que você é um cara racista. Fala Rio Negrinho. É ignorância, né? Peraí, eu tô indo pra Rio Negrinho. Você não pode falar Rio Negrinho. Então muda o nome da cidade. Cara, o que você quer? Que eu bote Rio o quê? Pequeno afrodescendente, o nome da cidade? Não, mas a pessoa não sabia que era uma cidade. Mas é muita ignorância. Né? E a forçada de barra, né? Eu vi a Janaína Pascoal, não sei o que, Fegal. Jandira Fegali. Jandira Fegali. Ela é do PT, né? Gente, vocês viram o que o Bolsonaro falou no debate? Eu nem tinha notado isso. Ele falou uma palavra denegrir. Não pode falar denegrir. Não pode falar denegrir? Não pode falar denegrir. Não sabia. Estou denegrindo. Não pode, porque tem todo... O denegrir a imagem Mas de alguém. aí é que tá, é a ditadura da minoria. O Dilson Gordo dizendo: bom dia, meus amigos, Márcio e Gustavo, nem que chova. Lá atrás, quem estava falando da planta. Tô junto, Edilson. O Sérgio Zagobinski, a dianteira de 8 milhões de votos, que está tomando antidepressivo, é o segundo. Quem está tomando antidepressivo é o segundo colocado. O Sérgio conclui que o Sandro, em termo nacional, não resolve nada, falando do Sandro Alex, né? O Paulo... Não é nacional. A gente quer que nossos representantes... Não é uma cobrança aqui, uma crítica. A gente quer que os nossos representantes possam tomar posição está querendo dizer da atuação do Sandro Alex, pelo que eu entendi. O Sandro, em termo nacional, não resolve nada. Influência junto aos seus eleitores, isso, né? É uma não opinião ele, qualquer... Paulo Vinícius Tenceira, bom dia, Márcio Martins. Os próprios bolsonaristas tiram voto deles quando querem enfiar goela abaixo de todo mundo. Opinião do Paulo. O Sérgio continua aí: a compra de votos nessa eleição é justo. O ditadorzinho está pedindo dinheiro porque já acabou a campanha. Eu não sei se ele está falando do Lula ou do Bolsonaro, porque o Lula tem um fundo eleitoral que é 2 ou 3 vezes o do Bolsonaro. 10 vezes do Bolsonaro. Ou de outros deputados também, não 117 sei. já gasto pelo Lula e 17 pelo Bolsonaro. Então pode não sei, não entendi o que o Sérgio quis dizer. Os donos da verdade, os intocáveis, quem escuta
pensa que estão no caminho da redenção. Acho que está falando de nós. Na verdade é uma opinião, Olha, Sérgio. tá que- tudo certo. que a tua Liberdade de opinião foi- expressão. Isso chama-se liberdade de expressão. Você acha que aquilo que a gente está falando aqui não tá errado? Pode Poxa, mandar aqui que a com gente certeza. fala igual. E estamos lendo, né? Detalhe que está sendo lido Tá aqui, que sendo- o Sérgio se manifestou. Ah, ele se manifestou, foi lido também. Bom. Agora, veja bem, se nós estamos falando aqui que a gente é a favor da liberdade de expressão, e aí pegar e ficar negando. Não. Agora, não é porque cada um tem seu pensamento. Sim. É que a liberdade de expressão é desde que você concorde e você Co- faça, co- fale co- exatamente o que eu acho. Aí você não você falar tem o que eu liberdade. acho, aí Se você não- não falar não o que eu vale a acho, não. liberdade. Nós íamos fazer um comentário aqui, né? Não sei se dá tempo, mas vocês notaram o quanto. É interessante, né? Eu participei já de alguns debates quando eu fui candidato a prefeito. Aí eu fiz o primeiro meu debate na Band, né, foi o primeiro. Aí era numa sexta, sábado, voltei e os marqueteiros assim, Márcio, vamos assistir o debate. Como é que você Vamos foi? analisar o jogo. Analisar como é que como foi. é que você foi. Colocou na TV. Eu falei, bom, liga o som aí. Não, você vai assistir sem som. Ah, Fizeram ficar assistindo 1 hora o debate sem som. E vamos fazer uma análise. Lá vem eu de novo com os percentuais. Mas dizem que 70% das pessoas são influenciadas mais pela comunicação não verbal, que Sim. seria a linguagem corporal, do que propriamente o conteúdo. Dizem que se você falar um bom conteúdo, mas com a cabeça baixa, assim, é menos influente do que um Programação cara que pode falar um monte de neurolinguística, né? porcaria, mas né, falando e tal. E eu achei interessante porque eu fui pesquisar e é verdade. O Lula, em 89, pediu para que no púlpito do jornal, no debate da Globo contra o Collor, metade porque lá contra o Collor já foi. Não foi nesse de ficarem rodando ali. Sim, né, era ficou cada um fedor. num... Mas o púlpito dele é um degrau Para ele ficar na para ele mesma ficar na altura. mesma O altura Xi do Jinping, Collor. o da Coreia do Norte lá, como é aquele louco lá? Aquele lá ele é pequenininho, né? Eu sei o que você está falando. E ele sempre quer ficar mais alto. Quer ficar mais alto. Mais alto. E é interessante porque a linguagem corporal desse debate, o fato do Bolsonaro e até o ambiente do Lula encostar nele e ficar próximo dele, e ele é mais alto que o Lula, trouxe, né, segundo analistas, uma comunicação corporal negativa. Né? Mas você tem a tua comunicação o visual, o auditivo e o sinestésico, né? Isso eu estudo na programação neurolinguística. E aí as tuas ações, tem pessoas que são mais receptoras ao que vem, outros ao que escutam, e assim vai, né? Agora, é que é muito mais difícil você mentir na linguagem corporal do que na verbal. É. Não tem nem comparação. Não tem Você referência, mentir né? na linguagem verbal é fácil. Você mentir na linguagem corporal é difícil. É tanto que você pegar, de jeito que falou, cabeça baixa, um cara desanimado, e aí, como é que você tá, Márcio? Tô muito animado, o dia tá maravilhoso, tá uma beleza. Daí você, não, peraí, ó, não tá. Não tá. Tem alguma coisa errada. Né, olha, o Paulo Vinícius Teixeira dando parabéns, Márcio Martins, na rádio dos manos, eles bloqueiam os comentários contrários a ele. E aqui, através do meu Instagram, o Beto Kazak está falando que o nazismo é criminalizado no Brasil, comunismo e socialismo precisa criminalizar também. Opinião dos ouvintes que estão sendo colocadas no ar Cada um tem na sua íntegra. opinião. Toda unanimidade é burra. Aí daí tem aqui. A Matias da Ana, ditadura da minoria, ridículo. Sua percepção de mundo, Márcio Martins, é de alguém que parece que não conhece a história da Segunda Guerra Mundial. Por falar em liberdade de opinião, tá aí. Mas tá certo. Matias Tudo da bem, Ana. não tem problema nenhum. Márcio Pauli, que um dia me chamou de ignorante nesse programa. E até isso. hoje se usa ignorante. Sim. É que tem as questões. E sou mesmo, em várias coisas sou. É que tem questões, por exemplo, que extrapolam, né? Por exemplo, tem um comediante aí que pegou e fez uma piada e foi mandado embora lá do SBT, aquele tal de Lins, não sei o quê. Pô, olha a piada do cara. Ô, pessoal, sabia que lá no Nordeste as famílias torcem para que seus filhos nasçam? Olha o que o cara falou. Nós temos nós atendemos crianças assim, eu já tive
nesse tipo de convivência com algumas mães, que é a hidrocefalia, né? Que a criança, ela nasce com O uma cabeça crânio grande. maior. cabeça maior, porque Muita fica água acumulando dentro. água, tanto é que elas têm Uma uma válvula. válvula para tirar água. E é triste porque quando chega na adolescência, as crianças não sobrevivem. Né? Hum. Eu tive contato, às vezes, uma criança, uma menina de 8, 9 anos, e a mãe falava na frente dela, assim, olha, minha filha tem no máximo, vai chegar até os 14 anos, o negócio. E o cara pega e fala assim, o pessoal do Nordeste torce para ter alguma coisa assim, filho com hidrocefalia, para poder tomar água direto na fonte. Nossa. Meu Deus Então do assim, céu. você concorda com esse tipo de liberdade de expressão, Márcio? Aí não é. Aí eu não. É. Veja bem, depende, né? A opinião pública com certeza cancela o cara na hora. Na Pois hora. é. Né? Na hora. É o suficiente? Né? Então, Mas assim, e são aí? perguntas. Mas aí tá. É aquilo que eu digo. É quando o que você fala vale mais, enquanto o que você fala vale mais daquilo que você faz, que você age, a Claro. humanidade não vai bem. Ó, vou te dar um exemplo. A história do falar e de fazer. Agora, só para falar de atualidade, coisa que está acontecendo hoje, ontem, o Putin foi uma pessoa conhecida mundialmente, está Uhum. provocando uma guerra lá. O Putin foi e falou com todas as letras: não vou mais mandar bomba em cima de civis na Ucrânia. O que, diga-se de passagem, é um crime. A guerra já é complicada. Agora pegar e jogar bomba em cima de indefeso é muito pior. É um crime. O que aconteceu? Meteu bomba, um continuou. drone bomba Então o que hoje. adiantou ele falar? O que vale mais? Onde é que está mais o valor? Daquilo que ele disse, não vou mandar mais bomba, ou aquilo que ele fez? Choveu bomba na Ucrânia. Aí é que tá. Vale mais aquilo que você fala ou vale mais aquilo que você faz? A maneira como você age. É verdade. É que, via de regra, tem. Normalmente, o que você faz condiz com o que você age. Normalmente. Nem Aí- sempre, aí queridão. você vai falar dos politicão. Quer dizer que Nem os sempre. Não, você queridão. espera de um líder, nem que seja um ditador, que pelo menos ele Uma tem coerência. uma coerência. Na guerra existe, por incrível que pareça, na própria guerra existe limites. Sim, tem crimes de guerra. Né? Tem os crimes de guerra. Tem crimes de guerra. Ó. Você tem uma guerra lá, todo mundo acha, uma guerra é para matar indiscriminadamente. A guerra tem suas regras. Guerra é péssimo, é horrível, mata pessoas. Não interessa se mata soldado bem treinado ou se mata civil. São vidas. Sim. São vidas, ponto. Mas até na guerra tem limites. Existem aquelas guerras só para desovar armamento velho. Né? Muitas guerras Movimentar a aconteceram indústria para movimentar bélica. a Agora indústria tem uma, bélica. olha, aí eu vou te falar uma coisa. Eu vi alguns comentários que também eu acho que a informação é importante você ter vários, até para você, não pode dar fake news. Até para você saber que aquilo é fake news, tem que ter gerado a primeira informação, senão depois você não sabe se aquilo é verdade ou não. Mas de que tem muito paiol de guarda de munição nessa guerra que são explodidos por causa de corrupção. Já sumiu metade lá e tem que dar um jeito no resto. Ou seja, ou quando compraram e pagaram, não veio inteiro. Aqui eles fazem isso no asfalto, é para ter 10 centímetros, tem 8. Meu Deus do céu. É assim que funciona. Lá é para ter 10 bombinha, ou, você falou bombinha, chamou um míssil de bombinha. Pare. Então tem 10 armamentos lá, que são 8, ou 3 são fakes, armamentos fakes que não funcionam. Mas foi pago como de fato funcionasse. Correto. Aí o que acontece? Você vai lá e explode aquele negócio, dizendo que foi o outro, e
A parte da corrupção Sumiu. limpou. Resolveu. A bomba limpou a corrupção. Ó, o Ricardo Rezende diz: a liberdade de expressão deve ser preservada assim, Márcio Pauli. Cada um saiba usar ou sofrer as consequências do que falou. Já que Aí é que tá. Ok. Do que falou, mas ele age dessa forma. Pois é que o rapaz da hidrocefalia pode pensar em agir disso e. Mas agiu. Não agiu, né? Porque não tem nem como. Né? Não Bom, existe perdeu o como. emprego e perdeu a Não audiência. tem nem como tomar Pronto. água Não, mas da é um cabeça do negócio outro, né? absurdo, Isso é né? fato. Mas Isso é aí é que absurdo. tá. Mas, O- mas é vale correto mais isso. agir ou vale mais falar? O que mais vale. A pergunta é assim: a livre expressão, ela pode ser punida apenas pela opinião pública ou você tem que ter um órgão que lhe puna? Eu né? acho que a opinião pública Agora eu é a vou- grande volto que- aqui Nesse no- caso, você está falando de um STF, de um Alexandre de Moraes, né? Tá Sim. muito evidente isso, né? O que está acontecendo, né? Muito evidente. E 2 pesos, 2 medidas. O que mais fica complicado é que sempre tem aquela história, poxa, mas está punindo um lado, não está punindo o outro. É né? que cada um A vê o jogo de um vitimização, jeito, cada um vê né? o jogo do jeito. Então existe esse risco de que você não seja justo. Né? Isso pode acontecer. Agora, a opinião pública sempre será justa. O próprio, por exemplo, os processos de quem tá Sabe falando por de que média, eu entendo que a opinião pública ela é justa? Porque ela não é feita de um. porque Exatamente. ela tem vários pontos Ela de tem vista. vários pontos. Como Ela tá tem aqui, vários. a maioria está concordando, a maioria está discordando, mas não é todos. Sim. Né? Mas tem uma maioria aí. É, que o Adilson está falando, ó, a linguagem corporal vem de tempo. Nossos bebês que não entendem a fala, mas sim o gesto, mandando abraços para nós, né? Vamos ver quem que é. Às vezes a pessoa colocar o nome aqui para nós ficar mais fácil. O professor Everson, daqui a pouco tá por Tá. aí. Ó. A Organização Jurídica e Teoria Geral do Estado regula a liberdade de expressão com as leis aprovadas por deputados. O limite para a liberdade de expressão é a legislação. Falar ou ações sobre o racismo, o nazismo, tem leis proibindo. Não há lei sobre time de futebol, então pode falar que um time de futebol é muito ruim ou os torcedores são fracos. A opinião pública pode cancelar, mas não é proibido a liberdade de expressão. É aquela história. Lá no estádio você pode xingar o cara, depende do Pois que é, também, já né? imaginou? Com cuidado. mas é o Falar seguinte, mal da mãe dele pode, agora, falar mal da cor dele Pois não é, pode. mas aí é que tá. Você tá vendo? São 2 pesos e 2 medidas completamente diferentes. Eu chegar lá e falar que a mãe do juiz no estádio de futebol, a tua mãe é isso. Tudo certo. Tá tudo certo. Não. Mas você é preto, não pode. Não pode. Aí dá B.O. Pois é. Mas e daí? Olha, existem frases bonitas sobre isso. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Isso é liberdade de expressão. Né? E tem 3 questões indescritíveis, mas são preciosas. A liberdade de expressão, liberdade de consciência e a prudência de nunca praticar nenhuma delas. Então, quer dizer, você tem a liberdade de expressão, mas tem que ter prudência. Mas a prudência... Mas aí você você fala, não pode praticar a liberdade de expressão. quando você é julgado no contexto do todo, né? Aí tudo bem, quando é um só, você vai opinar a expressão ou algo que aquela pessoa tenha de outro interesse. A gente vê muito nas comédias, né? Os comediantes tinham aquelas piadas que eram engraçadas. Mas olha aqui, quer uma coisa que hoje seria cancelado assim? Os Trapalhões. Vixe Maria. Os Trapalhões, aquele sai de baixo e por diante toda grande comédia tem Não, muito se for disso. pensar nos Trapalhões, o Didi Mocó, um Rizal no fumo, ele toda hora tirava sarro no Mussum. Se falasse hoje, seria um racismo tremendo, né? Do Zacarias tirava sarro, chamando o Zacarias indo pro lado de... toda? Não, nem careca. Ele brincava que o Zacarias era homossexual, sempre ficava nesse joguinho, né? E eles em cima do Didi, dizendo que era nordestino, cabeça chata, aquela coisa toda. Se isso vem agora, nesse momento, o politicamente incorreto, em qualquer momento você teria... Né? Eu tenho uma... Eu vou trazer, vou mandar para vocês nas minhas redes sociais, foi aqui, imagina, teve 4 milhões de views aqui no que eu publiquei, sobre um cara falando justamente, gente, lá atrás, o ícone da beleza era a Roberta Close, ele fala assim, Uhum.
a Vera Verão era uma grande humorista e todo mundo achava o máximo. Coisas assim lá de trás. E que realmente, no meu tempo de infância, adolescência, gente, não tinha nada demais, era uma coisa, né, totalmente. É que dão muita atenção para algo que não deveriam, no meu ponto de vista, que não deveriam dar. Então, por exemplo, morreu não, né? Mussum, eles já morreram, já faleceram, né? Vamos dizer. Mas na realidade, será que houve um impacto, há um impacto muito forte de uma expressão que fizeram, que falaram para um para o outro em algum momento na vida? Hoje, como você coloca aquilo muito na vitrine, a pessoa até ganha um complexo, tem que consultar não sei quem, em função do que você falou, que você é gordo, que você é magro, que você é alto, que você é baixo. E que antigamente era alto, era baixo, era gordo, era magro, tá tudo bem, tá tudo certo, mais vamos ou pra menos frente. assim. Onde é que era a localização, né? Por exemplo, chamado de careca. Ah, do lado daquele careca. Daqui a pouco, Mas careca ainda pode, né? eu Aqui já não tem, sei, ó, né? se vocês quiserem me permitir, eu tenho, é 1 minuto. Quer que coloque esse áudio? Eu falo sobre exatamente Tem que isso. mandar pro Rodrigo. Manda pro Rodrigo ali, ele coloca. Ó, Um galã de circo e um caipira, Didi, Mussum, Dedé e Zacarias, formando um dos maiores grupos de humor do Brasil, os Trapalhões, e fazendo piadas e críticas ao sistema que hoje jamais seriam aceitas pela sociedade, como homossexualidade e problemas de dependência química como álcool. O medo Mussum. Também vi um grupo heterogêneo, como o Cacete Planeta, que tinha negro, branco e homossexual ser referência de humor, fazendo piadas com as mesmas temáticas que os Trapalhões. E todos eles no mesmo canal de televisão. Cresci vendo o melhor humorista do Brasil, Chico Anísio, e seus personagens negros, brancos, pais de santos, gays, jogadores de futebol, entrando em nossas casas uma vez por semana para nos trazer alegria. Eu cresci vendo um travesti participando de todos os programas da família brasileira sem nenhum tipo de problema. A Rogéria. Cresci vendo um negro gay, Jorge Lafon, ser um dos grandes nomes do humor nacional. Eu cresci vendo uma transexual ser padrão de beleza feminina e capa de revista masculina, Roberta Close. Cresci vendo um gay com roupas não ortodoxas ser um dos maiores cantores em voz do Brasil, nem Mato Grosso. Aliás, por falar em música, eu cresci tendo ídolos gays na música como Cazuza, como Renato Russo, Maria Bethânia, Marina e muitos outros. Quase todos os meus ídolos do esporte são negros. Eu cresci vendo um... E por falar em Nelson, eu vi um outro Nelson, Nelson Ned, a não fazer tanto sucesso quanto o Nelson. e assim vai, né? E assim vai. Vai dando exemplo, né? Hoje realmente tem muito mimimi. Né? É, Hoje muito mimimi. O mundo tá ficando muito chato. Eu chamo, né, dos cristais, né? Nós estamos na geração dos cristais, né? Que qualquer coisinha quebra. Isso.